versos 12 e 13. Diz assim a palavra do nosso Deus: recebamos com fé e com muita atenção e reverência. Eu vou pedir para a igreja, no nosso costume, mas eu vou pedir para que a igreja fique de pé em reverência à palavra do nosso Senhor, somente nessa leitura. Versos 12 e 13. E logo o Espírito o impeliu para o deserto, onde permaneceu 40 dias, sendo tentado por Satanás. Estava com as feras, mas os anjos o serviam. Mais uma vez a leitura do versos 12 e 13 de Marcos capítulo 1. E logo o Espírito o impeliu para o deserto, onde permaneceu 40 dias sendo tentado por Satanás. Estava com as feras, mas os anjos o serviam. Poderia sentar, meus irmãos? Os irmãos, há uma canção no inário, na harpa cristã, o inário usado pelas Assembleias de Deus em grande parte, que diz assim: tentado não cedas, ceder é pecar, melhor e mais nobre será triunfar. Coragem, ó crente, domina teu mal, Deus pode livrar-te da queda fatal. Esse hino é muito bonito pela letra dele, né? Esse hino chama-se Em Jesus tens a palma da vitória. O hino que fala que o Senhor nos dá vitória na tentação. E é justamente isso que nós vamos aprender nessa noite. O que fazer quando tentado pelo inimigo? O que nós devemos fazer quando somos tentados pelo inimigo de nossas almas? Bom, eu vou dividir este sermão em duas partes, e essa resposta ficará para a parte final, em forma de aplicação. Eu quero somente expor os dois versículos que Marcos nos traz aqui sobre a tentação de Jesus no deserto. Bom, como nós já vimos até aqui, desde o versículo 1, Marcos ele vem falando sobre o desenvolvimento do ministério de Jesus. Logo no início, Marcos mostra que esse evangelho é um evangelho divino, não é um evangelho humano. Marcos também mostra a natureza divino-humana de Cristo, aquele de qual a boa notícia fala, ele não é homem como os demais que se passaram, não é uma grande mente, não é um grande pensador, não é uma pessoa ilustre, né? Mas ele, além de ser um homem ilustre, uma mente brilhante, o sábio dos sábios, um grande mestre, ele é Deus, a natureza dele é divina. Ele, ao mesmo tempo que ele é homem, ele também é Deus, e ele tem a filiação divina, ele é filho de Deus. Isso logo no versículo 1. Depois, Marcos então nos mostra nos versículos 2 a 6, falando do precursor, aquele que anunciaria o verdadeiro rei, aquele que descreveu e anunciaria o verdadeiro comandante do povo de Deus, a quem o povo de Deus deveria realmente esperar. Nos versos 7 a 11, Marcos nos apresenta o batismo de Jesus, não aquele batismo que era para arrependimento de pecados, porque Jesus, como nós aprendemos, não tinha pecados para ser perdoado, já que o batismo de João era o batismo para arrependimento de pecado. Jesus se batiza por algumas coisas, dentre elas, para se identificar com o povo, com a humanidade da qual ele seria o Salvador, ou ele é o Salvador. Também o batismo foi para que ele fosse ungido pelo Pai, sendo o Cristo, o ungido de Deus. E todos os que estavam ali também ouviram de forma afirmativa o Pai testificar que aquele homem, vindo de Nazaré, da Galiléia dos gentios, de onde não se esperava nada, ele é o Filho amado em quem o Pai muito se alegra. E depois desse encontro com João no deserto, João o Batista, depois que Jesus tem esse encontro com ele no deserto, Jesus é levado pelo Espírito para o deserto. Tá? Você ouviu bem, Jesus estava no deserto, depois que ele sai do deserto onde estava com João o Batista, Jesus é levado pelo Espírito para o deserto. Como assim? Ele estava no deserto, continua no deserto? Sim,
O deserto que Jesus foi levado pelo Espírito não era um deserto como o deserto onde ele estava com João o Batista. Esse deserto aqui, ele aponta para algo mais específico, um local ermo, um local bem difícil de se viver, um local realmente que não era habitado pelas pessoas, não era um local para se morar, por exemplo, né? Então Jesus é levado para esse local mais separado para ser tentado por 40 dias e 40 noites, né? Por 40 dias seguidos, né? 40 dias e 40 noites. Lá ele é tentado pelo inimigo. Bom, é interessante que quando a gente lê esses dois versículos, eu sei que pode ter passado pela sua cabeça, e é normal que isso passe, mas e aquela conversa que Jesus tem com Satanás? Se tu és filho de Deus, faça isso. Se tu és filho de Deus, faça aquilo, como nós lemos na liturgia, como foi lido na liturgia no Evangelho de Mateus. Meus irmãos, Mateus e Lucas, eles exploram este evento entre Jesus e o diabo, dando detalhes dessa conversa, tratando dos pormenores dessa conversa, do que ocorreu entre esse diálogo, vamos chamar de diálogo, entre Jesus e aquilo que o inimigo apresentou, ou seja, os confrontos da investida do inimigo contra o nosso Senhor. Mateus e Lucas, eles exploram mais os detalhes. Marcos, ele é econômico. Marcos, ele resume apenas em duas linhas aquele encontro entre Jesus e Satanás. Marcos apenas diz que depois de logo o Espírito o impeliu para o deserto, né? E ali onde permaneceu 40 dias sendo tentado por Satanás, e as feras estavam ali, mas os anjos o serviram. Isso que Marcos resume aquele tempo em que Jesus ficou, esses 40 dias que Jesus ficou sendo tentado no deserto. Bom, o que nós podemos ver aqui, meus irmãos, neste evento narrado não só por Marcos, mas por Mateus e também por Lucas, nós podemos encontrar aqui o que nós chamamos na teologia de paralelismo, tá? Com a história do Antigo Testamento. Há um paralelismo entre este evento de Jesus com o ocorrido pelo povo de Deus lá no deserto. Bom, primeiro nós vamos ver que o povo de Deus, Israel, que é chamado de filho de Deus lá em Êxodo, Israel vai para o deserto também, assim como Jesus está. E antes disso, meus irmãos, é preciso que nós entendamos que na Bíblia, deserto é local de sofrimento. Sempre que nós olhamos para algum evento em que alguém está sofrendo, que alguém está fugindo, ou que alguém está padecendo alguma coisa, ele está numa região deserta, numa região de um chamado deserto. Então, o deserto é o local de sofrimento. Nós usamos essa expressão, né? O crente gosta de usar, não sei se hoje usa muito, mas antigamente, quando algumas pessoas estavam passando na prova, estavam passando por dificuldades, ou por algumas investidas do diabo, a pessoa diz assim: meu irmão, olha para mim que eu estou no deserto. Eu estou num deserto e só Deus para me livrar de lá. Porque deserto é isso, é local de sofrimento, tá? E a gente vê isso em várias histórias da Bíblia. Então lá no Antigo Testamento, olhando para esse paralelismo entre a história do povo de Israel, o Filho de Deus do Antigo Testamento, e Jesus Cristo, o Filho de Deus aqui no Novo Testamento, nós vamos ver que os filhos de Deus, ou Filho de Deus, o povo de Deus, Israel, peregrinou em um deserto durante 40 anos, e sendo provado naquele deserto por 40 anos. O livro de Êxodo e Números, praticamente, Deuteronômio é mais uma repetição. O livro de Êxodo e Números mostra o período de provação, de tentação que aquele povo teve durante toda a trajetória. Por 40 anos aquele povo foi provado, foi tentado. Aqui, onde nós lemos o livro do Evangelho de Marcos, Jesus, o Filho de Deus, ele também está no deserto sendo tentado 40 dias. Olha que interessante. Israel, o Filho de Deus, deserto 40 anos. Jesus, o Filho de Deus, deserto 40 dias. Então há um paralelismo aqui. Mas há um outro paralelismo também aqui que nós vemos nessa história, nas primeiras páginas da história do ministério de Jesus. Paulo, lá em 1 Coríntios capítulo 10, nós vamos ler os versos 1 e 2, Paulo ele diz que o povo de Deus, quando sai do Egito e atravessa o mar para fugir dos egípcios, Paulo entende que aquele evento foi um batismo.
Então, antes deles irem para o deserto, eles precisavam ser batizados, tá? Pelo Rio Jordão ali, Paulo chama isso de batismo. E isso aconteceu com Jesus. Antes de Jesus ir ao deserto, Jesus foi batizado por João. Quer ver as palavras de Paulo? 1 Coríntios, capítulo de número 10. Se você quiser abrir lá ou anotar para ver depois. 1 Coríntios, capítulo de número 10, versos 1 e verso 2. Paulo diz assim: 1 de Coríntios, segunda 1 Coríntios, capítulo de número 10. Paulo diz assim: ora, irmãos, eu não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos sob a nuvem, e todos passaram pelo mar, tendo sido todos batizados, assim na nuvem como no mar, com respeito a Moisés. Então veja, Paulo diz que aquilo foi um batismo, tá? Lembrando que a palavra batismo, ou batizar, o verbo aí, batizar, significa lavar, tá? Então, quando você suja sua mão, você vai na torneira e batiza as suas mãos, você lava as suas mãos, tá? Então, o Paulo entendeu que isso aconteceu lá, e por isso é esse paralelismo. Então, deserto, batismo, deserto. O povo fez isso lá no Antigo Testamento. Jesus faz isso aqui no Novo Testamento. Jesus é tentado no deserto por 40 dias. O povo de Israel é tentado no deserto por 40 anos. Tá? Israel foi ao deserto, assim como Jesus. Mas qual a grande diferença que nós temos nesse paralelismo que nós vemos aqui? O povo de Israel falhou. Ganguino, tentado cedas, ceder é pecar. O povo de Israel cedeu e pecou. Foi tentado, cedeu e pecou. Jesus não. Jesus, ele foi levado para o deserto para ser tentado, mas ele, meus irmãos, foi levado também para vencer e humilhar o diabo. Jesus vai para ser tentado, mas ele vai para vencer Satanás e para o humilhar. E nós vamos ver isso daqui a pouquinho. Mas as investidas do diabo, meus irmãos, não pararam por aí. Nós vamos ver posteriormente que Satanás continuou as suas investidas contra Jesus. Aqui, nessa ocasião do deserto, o diabo, conforme Mateus relata lá no seu evangelho, nós lemos na liturgia isso, o diabo, ele usa estratégias, ele tenta jogar Jesus contra o Pai, assim como essa serpente fez lá no Éden, quando disse para a mulher: não é bem assim que Deus disse, né? Você não pode comer dessa fruta. A mulher caiu na cilada, não passou no teste da aprovação, mas Jesus, ele passa no teste. Então, quando o diabo diz para ele: olha, se tu és Deus, né? Se tu és Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Olha que coisa, quem está no deserto, meus irmãos, faminto, com fome, alguém vem, um tentador, e diz: mas você não é filho de Deus? Você não tem todo o poder na sua mão? É só você falar: ó Pai, estou com fome, transforma essas pedras em pães, eu quero matar a minha fome. É isso o poder, né? Mas Jesus, ele confronta, e ele responde então: que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. E posteriormente o diabo continua suas investidas, dizendo para ele, né: olha, lança-te daqui do pináculo do templo, lança-te daqui, atira-te daqui abaixo, porque está escrito: aos teus anjos, né, ordenará a teu respeito para te guardarem. Jesus então responde ele, né, dizendo: também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Então vejam, Cristo vai vencendo e humilhando o diabo por 3 vezes aqui nesta passagem, neste evento do deserto. Então Cristo humilha Satanás, dizendo: você não vai fazer como você fez com o primeiro Adão. O segundo Adão, ele é um homem perfeito, e ele não cai nas investidas do diabo. Mas o diabo não parou por aí, né? Durante todo o ministério de Jesus, demônios confrontaram ou deram investidas contra Jesus, em diversas passagens. Os demônios se manifestam, né, quando vem Jesus. E mais à frente, meus irmãos, o próprio Satanás
numa investida, numa tentativa final de tirar Jesus do caminho, ele toma a vida de Pedro para que Jesus não vá com isso. Veja, ele não parou, não abandonou a sua missão de fazer com que Jesus pecasse. Então Jesus venceu todas as estratégias do maligno. Jesus não só o venceu, mas o humilhou e o derrotou. O Apocalipse diz que um dia ele estará debaixo dos nossos pés, para a glória de Deus. Por isso que Jesus o venceu. Então, meus irmãos, basicamente este texto narra isso. Jesus vence o maligno no deserto. A primeira grande ação do ministério de Jesus, após ser batizado por João, dele se identificar conosco, dele ser ungido pelo Pai, e dele receber o selo de autenticação, este é meu filho amado, ele passa pelo teste da aprovação, da tentação. Depois de tentado, Jesus sai daquele deserto, e então vai dar início ao seu ministério terreno. Mas a pergunta é, como eu e você podemos vencer? Jesus, ok, Jesus é filho de Deus, ele é o próprio Deus encarnado, a Bíblia nos mostra o seu poder. Como eu e você podemos vencer as tentações, que são muitas? E talvez nós estejamos enfrentando algumas delas neste momento, nesta rota da nossa vida. Como vencer as tentações que às vezes parece que são tão grandes, tão ferrenhas, tão nocivas à nossa vida? Todas são, né? Mas parece que algumas que vêm com uma nocividade muito maior. Como vencer a tentação? Primeiro, meus irmãos, Jesus nos mostra neste evento que ele venceu o diabo, não foi com poderes místicos, embora Jesus pudesse esticar a mão e dizer: Satanás, deixa de existir. Ele era Deus. Jesus não venceu Satanás com achismo, com filosofias humanas. Jesus vence Satanás, e ele nos dá o exemplo de como nós devemos vencer o inimigo. Primeiro, pela palavra de Deus. Então, como é que eu e você vamos vencer as tentações? Pela palavra de Deus. Nós devemos ter a palavra de Deus como nosso escudo. Ela deve ser o nosso escudo para nos proteger, conforme Paulo diz, dos dardos inflamáveis do inimigo. Se nós tivermos a palavra de Deus como nosso escudo, meus irmãos, nenhuma seta do mal nos alcançará. A Bíblia diz em Provérbios capítulo 30, verso 5, que ela é escudo para os que nele creem. A palavra de Deus é pura e é escudo para os que nele creem. Precisamos, meus irmãos, nesses tempos difíceis. E lembra dessa canção inicial que tem uma verdade bíblica nela. Tentado não ser. O ceder é pecado. Ser tentado não é pecado. Não tem como a gente fechar os nossos olhos para esse mundo e dizer assim: eu não posso ver isso, eu não posso ver aquilo, eu não posso escutar aquilo. Seria bom se nós vivêssemos em um mundo em que os nossos ouvidos e nossos olhos não fossem contaminados pelas coisas dessa vida. Mas não, meus irmãos, o que eu ouço e o que eu vejo só vai ser pecado quando eu cego ao que eu ouço e ao que eu vejo. Pecado? Não sei. Coloca um escudo na frente, a palavra de Deus, para que aquela seta bata na palavra de Deus e ela recue, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus, porque está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Então veja, é pela palavra que nós devemos vencer o inimigo. Se você está vivendo uma tentação neste momento, meu irmão, minha irmã, tenha a palavra de Deus como teu escudo na sua vida, e as setas do inimigo certamente não te atingirão. Mas uma segunda coisa que nós podemos ver nesse texto para vencer as tentações: tenha uma vida de oração. Tenha uma vida de oração. O que Jesus foi fazer no deserto? Foi passar um tempo lá, né? Foi refletir sobre o batismo de João. Foi calcular sua rota, para onde que ele ia, o que ele ia fazer. Jesus foi lá para ficar vagueando? Não.
Jesus, ele estava orando, meus irmãos, ali no deserto. Ele estava, diante daquela luta, ele estava orando. Jesus não estava num resort, ele sabia que ele não estava num resort, ele estava também orando a Deus, e o Senhor o fortaleceu na oração. Aliás, o ministério de Jesus Cristo foi de oração. O ministério de Jesus foi um ministério de oração durante todo o tempo. Em vários momentos do ministério de Jesus, nós vamos ver Jesus na oração. Jesus chamando, inclusive, os seus discípulos para orar com Ele, para estar com Ele, né? Para falar com Deus. Ele ensina, inclusive, como devemos orar. Então, oração, meus irmãos, é fundamental. Jesus, ele é levado ao deserto para orar e para jejuar. Jesus está nesse momento de santificação da sua vida. Salmo de número 34, meus irmãos, o salmista, ele diz algo fundamental e algo excelente para as nossas vidas sobre oração que nós devemos aplicar e colocar em nossas vidas. Salmo 34, verso 7, o salmista diz: o anjo do Senhor acampa-se ao redor do que os teme e os livra. Quando nós oramos ao Senhor, quando nós desenvolvemos uma vida de oração, meus irmãos, o Senhor, ele não deixa que o inimigo toque as suas mãos, as suas garras sobre nós. O Senhor coloca o anjo dele ao nosso lado, para que nenhum mal nos chegue, para que nada nos aconteça. Muitas vezes, meus irmãos, nós estamos andando por aí, ou entrando num ônibus, sentado, colocando nosso fonezinho de ouvido ali, ouvindo uma bela música, sentamos e dormimos no ônibus e nem sabemos do que acontece no mundo espiritual. Quando dá a nossa hora de dormir, 9, 10 ou 11 horas, dependendo do horário que você dorme igual um bebê recém-nascido. E nós não sabemos do que acontece no mundo espiritual. Não sabemos das tramas do inimigo, não sabemos dos planos do inimigo, enquanto nós estamos ali desprotegidos do inimigo. Quando saímos de nossa casa para ir para o trabalho, para ir para a escola, para ir para alguma visita, ou seja lá porque temos de ir para a igreja, nós não temos ideia do que o inimigo tramou contra nós. Mas a nossa vida de oração, em constante oração com o Senhor, orando a todo tempo, como o apóstolo Paulo diz, faz com que o Senhor nos livre de todos os males que o inimigo trama contra mim e contra você. O Senhor nos protege, meus irmãos. O Senhor nos guarda como guardou Jesus neste momento de provação, neste momento de tentação no deserto. E então esta é uma ferramenta que eu e você devemos ter na nossa vida. Olha, meus irmãos, olha o tempo todo. Quando você deve parar de orar? Só o dia que você fechar os olhos para este mundo. Ore o tempo todo, desenvolva uma vida de oração. Ore com a igreja, venha para a igreja orar. Ore na sua casa, com a sua família. Ore com o seu cônjuge. Ore com os seus filhos. Ore com os seus netos. Ore com os seus amigos. Liga para alguém no meio do dia e fala: eu quero orar com você. É preciso orar. Mesmo entre os pastores, meus irmãos, há momentos de oração entre os pares. Pastor liga para o pastor e diz: vamos orar. Concílios se reúnem online ou presencial e diz: vamos orar. Nós estamos em guerra. Nós estamos em guerra. Veja o que eu disse. O diabo, quando tentou Jesus, ele não se limitou a esse período no deserto. Ele falou: bom, não consegui, o homem realmente é forte, o homem realmente é santo, então acabou, eu vou procurar uma outra pessoa. Não, ele continuou com as suas investidas, continuou com as suas estratégias, usando até os mais próximos de Jesus para fazê-lo desviar da sua rota. Então não pense que o inimigo de nossas almas descansará diante de uma vitória que o Senhor nos deu em uma tentação. Ele pode não ter conseguido hoje, mas ele vai tentar amanhã. E se ele não conseguir amanhã, ele vai tentar depois de amanhã. E se ele não conseguir depois de amanhã, semana que vem ele está inteirinho de novo para nos tentar. E se semana que vem não, mês que vem, ano que vem, durante toda a nossa vida nessa terra, tenha certeza de uma coisa: ele estará ao vosso redor, bradando como um leão, procurando tragar-nos.
ele não descansa. É um amigo que diz: ele não descansa, não dorme, não tira férias. Ele procura uma brechinha dentro das suas tentações para fisgar eu e você, ou a mim e a você. Mas uma terceira coisa que nós podemos fazer então para vencer a tentação, ou como vencer a tentação? Pela palavra de Deus, tendo a palavra de Deus como escudo, tendo uma vida de oração e crendo, meus irmãos, que Jesus já venceu o nosso adversário. Meus irmãos, às vezes nós falamos, nós precisamos crer em Jesus. Todo mundo diz assim: mas eu creio em Jesus, eu creio de fato em Jesus. Mas o que é de fato crer em Jesus? O que é de fato crer que Jesus venceu o inimigo de nossas almas na cruz e ele começou a vitória aqui no deserto? É realmente confiar. Quando nós cremos em Jesus, nós entregamos a nossa vida aos seus cuidados. Nós não temos com quem nos preocupar. E se nós cremos de fato que Jesus venceu o inimigo, meus irmãos, então nós não podemos dimensionar ou supervalorizar o inimigo de nossas almas. Não podemos subestimar. Não podemos. Tá? Muitos subestimam o diabo a ponto de dizer: o diabo é um coitado, é um qualquer. O diabo está debaixo da sola do meu pé, né? Ele canta as musiquinhas e tal. Não subestime o diabo, mas também não supervalorize, não valorize nele a mais do que ele deve ser valorizado. A supervalorização do diabo faz com que nós criemos alguém em poder igual a Deus. É o que fazem muitos místicos, a ponto de, se uma lâmpada estourar, irmãos, vamos orar, porque o diabo está furioso conosco, ele acabou de estourar uma lâmpada. Se um ventilador que tem um período de vida, ele não é eterno, se ele deixar de funcionar ou parar de estourar, a gente fala: vamos orar, vamos levantar a igreja de oração, porque o diabo está furioso, ele fez um ventilador parar. Irmãos, nós não podemos supervalorizar o diabo, tá? Não podemos subestimá-lo. Ele tem os cuidados, nós devemos ter os cuidados devidos, mas nós temos uma certeza: Jesus Cristo já venceu o diabo. Ele já está derrotado. Ele não tem mais do que fazer para reverter essa situação. Ele só está esperando uma coisa: ser lançado no lago de fogo eterno. E sabendo disso, meus irmãos, ele trabalha todo o tempo para destruir a minha vida e a sua. Olha o que o escritor aos Hebreus diz no capítulo 2, nos versos 17 e 18. Por isso mesmo convinha que em todas as coisas se tornasse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel, sumo sacerdote nas coisas referentes a Deus, e para fazer propiciação pelos pecados do povo. Pois naquilo que ele mesmo sofreu, tendo sido tentado, é poderoso para socorrer os que são tentados. Veja só, o escritor dos Hebreus nos diz que Jesus foi tentado, e ele venceu essa tentação, ele venceu o diabo, para que com isso ele nos ajudasse a vencermos o nosso adversário. Meus irmãos, nós só podemos vencer o inimigo de nossas almas hoje, vencer essa tentação que ele punha sobre nós dia após dia, porque Cristo venceu Satanás e humilhou o diabo pela palavra, com uma vida de oração. E hoje nós podemos crer que Jesus Cristo venceu o nosso adversário. Portanto, ele não tem poder sobre um salvo, sobre um eleito. Ele vai tentar durante a vida toda, mas ele não tem poder sobre nós. Mas nós precisamos estar alertas e vigilantes. Pedro diz isso na sua primeira carta, no capítulo 5, verso 8, que nós devemos estar vigilantes. Por quê? O diabo, o vosso adversário, anda ao derredor procurando a quem tragar. Então nós devemos ter cuidado com a nossa vida. Por isso, a palavra deve ser o nosso escudo. Eu preciso ter uma vida de oração, eu preciso orar em comunidade, orar em casa com a minha família, orar com amigos, no meio do dia orar com alguém.
Eu quero contar aqui, meus irmãos, eu já disse isso para vocês algumas vezes, mas quero lembrar. No dia 10 de março de 2022, 10 de março de 22, meu aniversário, foi no dia 10 de março, né? E nesse dia, então, do meu aniversário, eu ia buscar uma namorada no trabalho, eu estava de carro, e então peguei o carro para sair, como todos os dias eu fazia, eu buscava ela todos os dias. E então, logo no começo do dia, um amigo, que hoje é seminarista, né, lá de São Paulo, Sérgio me ligou e falou assim: e aí, Samuca, tudo bem? Tudo bom, Sérgio? E ele: cara, posso orar por você? Eu falei: claro, pode, oração é sempre bem-vinda, quem é que não gosta de oração? E ele então ora comigo e pede: Senhor, proteja Samuel, guarde Samuel de todo mal, livra ele das garras do diabo, livra ele de tudo que o diabo possa tentando fazer. Ele orou, abençoou a minha vida, etc. A oração foi longa, e graças a Deus por isso. E o dia seguiu. E então, no final do dia, eu vou buscar a menina no trabalho. E na volta, eu estou dirigindo um carro na Marginal Pinheiros e ouvindo uma música, né? Nós estávamos ouvindo uma live do pequeno grupo. E eu olho para frente, a Marginal livre, eu caminho uma distância daqui na porta, livre, não tinha nada na minha frente, nada, absolutamente nada. E eu faço esse movimento com a mão no volante, faço esse movimento para abaixar, para desligar o celular, porque nós estávamos conversando e o áudio estava nos atrapalhando. Questão assim de 3 segundos, eu ouvi o grito dela, né? Ela gritou. Quando eu olhei, o caminhão estava a uma distância daqui no São Paulo. E eu não sei, meus irmãos, não sei como foi. Eu coloquei a mão no volante e joguei para o lado direito. E o carro fez isso. O carro saiu. Normalmente, quando você está em velocidade, eu estava acho que uns 80 por hora, mais ou menos, 80, 90, é o que permitia a via. Geralmente, quando você puxa o volante com muita velocidade, você vai, né, para o acostamento. Geralmente, você não consegue equilibrar. O carro fez literalmente isso, e ela é testemunha. Fez isso. Encaixou do lado do caminho. Meus irmãos, nós não iríamos sobreviver se batesse na traseira daquele caminhão. Não iríamos sobreviver. Para os irmãos terem ideia que o deslocamento, esse deslocamento foi tão forte, a perna dela ficou com um roxo, um redondo, mais ou menos no joelho, enorme, demorou uns 2 meses para voltar ao normal. Ela teve dores na perna, teve dores no quadril, por causa do forte movimento brusco. Então você imagina o que a pancada iria fazer. Meus irmãos, mas Deus tinha me chamado para o sagrado ministério. Deus tinha feito promessas sobre a minha vida e sobre a vida dela. E o Senhor nos guardou daquele dia. Nos guardou. Por quê? Porque alguém usado por Deus, lembrando-se do papel do crente de oração, me ligou e orou pela minha vida. E Deus ouviu a oração daquele servo fiel do Senhor. Por isso, meus irmãos, quando o Espírito Santo tocar no teu coração, para que você ligue para alguém e ore, não diga assim: ah, mas eu vou ligar, a pessoa vai achar ruim, não vai me atender. Faça, porque é seu papel, orar, porque Deus está livrando aquela pessoa de algum mal. Por isso, meus irmãos, nós precisamos então vigiar a todo momento, porque a nossa vida, ela sofre investidas diárias do inimigo da nossa vida, seja pelas suas investidas como essa, ou pelas tentações que ele põe sobre nós, né? Ah, Deus não disse isso, Deus não disse que você pode fazer isso, aquilo, outro, né? Você pode fazer isso, Deus não vai achar que isso é errado. Ah, não, isso não tem problema não, hoje a história é diferente, hoje nós estamos no século XXI, não tem problema não, Deus não vai te condenar por isso. Meus irmãos, a tentação, ela também é um confronto à palavra de Deus. Foi isso que o diabo fez com Eva, foi isso que o diabo tentou fazer com Jesus, fazer com que Jesus, semelhante a Eva, negasse a palavra de Deus. Mas Jesus foi forte, Jesus mostrou que estando em Deus, nós somos fortalecidos para não cairmos na garra do diabo. Por isso, meus irmãos, Tiago capítulo 4, verso 7,
Tiago, olha o que o Tiago diz para nós. Se o diabo está ao nosso redor e nós precisamos vigiar, Tiago, capítulo 7, capítulo 4, verso 7, Tiago nos aconselha algo fantástico também que nós devemos levar em consideração neste duelo contra o nosso inimigo. Tiago diz assim no capítulo 4, verso 7: sujeitai-vos, pois, a Deus, ou sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. O que Tiago está dizendo aqui nesse sujeitar a Deus e resistir ao diabo? Primeiro aqui, Tiago diz como é que nós vencemos as tentações: nos submetendo a Deus. Tá? Essa é a primeira parte do versículo, né, que nos chama a sujeitar-nos a Deus, a reconhecer sua autoridade sobre nossa vida e a soberania dele sobre eu e você. Deus é soberano sobre nossas vidas. Então nós, nesse duelo, nesses momentos de tentação, meus irmãos, nós precisamos nos submeter à autoridade de Deus. E isso envolve algo muito importante: obedecer a sua palavra, confiar na vontade de Deus. Nós vamos vencer todas as tentações se assim o fizermos. No segundo momento, agora, Tiago diz: submetam-se, pois, a Deus e resistam ao diabo. Resistir ao diabo, meus irmãos, implica em uma ação aqui, que Tiago diz, uma ação ativa contra as tentações. É uma ação de resistência, de fato, de parar mesmo ali de frente da tentação e dizer: você não vai me vencer. Aqui, né, essa ação ativa contra as tentações, meus irmãos, contra os enganos que o diabo nos apresenta, nós podemos resistir qualquer investida dele. E não se trata aqui da gente dizer apenas evitar o mal. Evitar o mal não é resistir. Não é resistir. Você pode ver alguma coisa, né, e desviar daquilo. Isso não é resistir, você está se desviando. Também é algo lícito você se desviar daquilo. Mas aqui a resistência não é apenas desviar ou evitar o mal, mas tomar uma postura firme e decidida contra ele. É você olhar para aquilo que está te tentando dizer: você não vai me vencer, porque eu vou agir em nome de Jesus. O Senhor é comigo, e a espada de Deus vai na minha frente como meu escudo para proteger dessa tentação. É uma postura de resistência, de firmeza e de decisão de que aquilo ali não vai te destruir, não vai te derrubar, porque você sabe quem está contigo e quem você é e para quem você foi chamado. E também o Tiago diz que diante disso, dessa submissão, dessa resistência, há uma promessa. Qual é a promessa aqui? A promessa contida na última parte desse versículo, meus irmãos, é muito clara: resista ao diabo e ele vai fugir da gente, ele vai fugir de você, ele fugirá, né? Isso nos dá a certeza, meu irmão e minha irmã, que se eu e você permanecermos firmes, submissos a Deus e a sua palavra, o diabo e as suas investidas, todas as suas tentações, ele baterá em retirada. Pois foi assim que os evangelistas narram. Após o diabo ter tentado Jesus pela terceira vez, ele diz: e após isso o diabo deixou Jesus e voltou no tempo oportuno, até o tempo oportuno. Então veja, a luta contra o diabo, meus irmãos, ela é constante, como eu já disse, mas eu e você temos a promessa da vitória se permanecermos fiéis e submissos a Deus. As tentações virão? Virão. Talvez elas estejam agindo neste momento duro contra você. E notem, uma tentação ela não nasce do dia para a noite. Ela vai minando os teus pensamentos dia após dia. E uma vez que ela está tomando a tua mente, criando vida dentro do teu coração, então uma hora ela vai nascer. Para isso, meus irmãos, para eliminar todo o lastro e toda a fagulha de tentação lançada sobre nossa mente e coração, precisamos ser submissos ao Senhor. E essa promessa que está em Romanos capítulo 16, verso 20. Quando eu e você resistirmos
o inimigo, então nós venceremos as tentações que nós estamos sofrendo. Romanos 16, 20 diz: e o Deus de paz, em breve, esmagará o diabo debaixo dos vossos pés, ou esmagará debaixo dos vossos pés a Satanás. Que a graça do nosso Senhor Jesus esteja convosco, ou seja convosco. Então veja, aqui na terra, a nossa postura é resistência. Resistam, se fortaleçam no Senhor. A palavra como escudo, vida de oração. Creia que Jesus já venceu o diabo, e então você resistirá e você vencerá todas as tentações que sobrevêm sobre vocês. É a única maneira de nós vencermos as tentações. Finalizo, meus irmãos, este sermão convidando você a ler comigo em pé, terminando esse sermão, Mateus capítulo 6, versos 9 até o 15. Jesus nos ensinou a orar, e essa oração também, ela fala de que o Senhor não nos deixe cair em tentação. E nós vamos pedir nessa noite isso ao Senhor. Senhor, ouvimos a Tua palavra, cremos no que fomos ouvindo, no que ouvimos, portanto, livra-nos do mal, né? E nós leremos isso em uma só voz. Vamos ler todos juntos? Capítulo 6, verso 9 ao 14. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado os nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém.